João capítulo 13, verso 37. O tema da nossa mensagem de hoje é restauração completa para todas as suas falhas. Você pode repetir comigo assim? Restauração completa para todas as minhas falhas. Aleluia! E o personagem de hoje, da nossa história... Quem está lendo João aí? Deixa eu ver. Não poderia estar em outro lugar. No livro de João. E o personagem da nossa história hoje é um dos 3 personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus, Paulo e Pedro são os 3 personagens mais conhecidos de todo o Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre ele, o Cefas, o Simão, ou mais conhecido como Pedro. Um homem de muitos nomes, um homem de muitas palavras, de muitas atitudes, um homem de muita coragem. Pedro era um homem como eu. Não, né? Parece que eu estou me orgulhando, mas não. Você vai entender. Pedro era um homem como eu alguns anos atrás. Um homem orgulhoso da sua própria fé. Sabia que você pode ser orgulhoso da sua própria fé? Pedro era como eu, e quem sabe como alguns que estão aqui sentados agora. Pedro era um homem, Raquel, que depois que ele conheceu Jesus, ele era sempre firme, pedra, Pedro. Suas declarações de fé eram firmes, suas confissões eram firmes, suas atitudes eram firmes. E Pedro era tão orgulhoso da sua fé, que ele era aquele tipo de crente, que eu também era alguns anos atrás, que batia no peito e falava: eu tenho fé, eu nunca vou deixar Jesus, não importa o que aconteça, eu nunca abandonarei Jesus, porque eu garanto a minha fé, porque eu conheço Jesus. Você que abandona a sua fé, você é fraco na fé. E Pedro era assim, orgulhoso da sua própria fé, dos seus feitos, da sua coragem. Em João capítulo 13, ele tem uma conversa com Jesus, e eu quero ler com você. A conversa dele foi mais ou menos assim, olha, verso 37. Jesus começou com uma conversa de: Pedro, você não vai poder me seguir. E aí Pedro, tão orgulhoso da sua fé, Pedro disse assim: o quê? Verso 37. Por que eu não posso te seguir agora? Por que, Senhor? Por ti darei a minha vida. Quantos de nós, será que a gente não diria isso? Quantos de nós, será que hoje nós não também diríamos assim: Senhor, eu quero que o Senhor saiba de uma coisa, eu jamais voltarei atrás, e se preciso for, eu morrerei pelo Senhor. Foi Pedro. E Jesus, no verso 38, respondeu Jesus: tu dará a vida por mim, Pedro? Pedro, olha, na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto você não tiver me negado 3 vezes. Irmãos, escuta que eu vou te falar uma coisa. Muitas das vezes nós somos tão presunçosos, orgulhosos, e fazemos declarações tão fortes, e na verdade eu vou te dizer uma coisa: você vai falhar. Eu quero que você saiba hoje, não importa se você é um novo convertido, se você ainda não é batizado, se você vai se batizar, não importa se você nasceu no Evangelho como eu, não importa se você já teve as maiores experiências com anjos ou demônios, você nunca teve uma experiência igual a de Pedro,
de ver Jesus glorificado, Elias de um lado e Moisés do outro. Você nunca viu nada igual. E Pedro batia no peito e dizia: eu nunca vou falhar, Jesus, por ti. Aliás, Jesus, olha o orgulho dele. Em outro evangelho fala que ele estava no meio dos outros. Ele ainda falou o seguinte: e eu sou melhor que os outros. Ele falou: porque todos eles podem te abandonar, Jesus, mas eu não. Ele disse isso. E Jesus falou assim: Pedro, você vai morrer por mim. Você vai me negar daqui a pouquinho. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, você vai falhar. É certo. Não estou dizendo que você vai cair em pecado. Estou dizendo que você vai falhar na sua fé. A sua fé, as suas convicções vão falhar. E o seu orgulho próprio de ser crente vai ser jogado no chão. Uma hora ou outra. Se ainda não falhou, vai falhar. Me ajuda a pregar aí, fala com esse irmão que está do seu lado. Com todo amor e carinho, eu te digo, você vai falhar, meu irmãozinho. Você vai falhar, irmão. Só que eu vou te dizer uma coisa, escuta. Suas falhas não é novidade para Jesus. Amém? Suas falhas não é novidade. Jesus já sabia que você falharia. Por mais que você cante, ore e declare e tal, Jesus sabe que você vai falhar. Jesus já sabia disso. Não é novidade para Ele. Então eu estou dizendo isso para quando você falhar, você não se decepcionar muito, porque você vai falhar e Jesus já sabe disso. E Pedro aprendeu isso dessa forma. Ele achava que ele nunca ia deixar Jesus. Mas aconteceu no livro de João, no capítulo 18. Quem leu hoje aí o 18 diz amém. Que cena, meus irmãos. João capítulo 18, verso 17. Sabe o que aconteceu com esse crente firme? No verso 17 diz assim: então a porteira disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? E disse ele: não sou. Eu não sou discípulo dele. No verso 25: e Simão Pedro estava ali se aquecendo. Então disseram a ele, pois, não és também tu um dos discípulos? E ele negou e disse: não sou. Eu não sou. Então um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, o nome dele era Malco, e ele disse: rapaz, eu não te vi agora há pouco lá na igreja? Eu não te vi agora há pouco lá na igreja cantando, fazendo declarações? Eu não te vi ao lado de Jesus agora há pouco? E então ele negou outra vez, e o galo cantou. Pedro falhou. Irmão, se um homem que andou com Jesus, que viu Jesus glorificado, e que achava que nunca ia falhar, falhou na sua fé, quem somos nós? E sabe o que eu fiquei imaginando, meus irmãos? Quem aqui alguma vez você já falhou em alguma área da sua vida e você fechou os olhos e ficou passando a cena na sua cabeça da sua falha, dos seus erros, sabe, de tudo que aconteceu, de tudo que você abriu mão quando você tomou aquela decisão errada? Alguém aqui? Irmãos, a Bíblia diz que quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta e ele se assusta. No livro de Lucas diz que Jesus olha bem dentro dos olhos dele naquela hora, e ele começa a chorar muito, porque ali todo o seu orgulho cai por terra, e ele começa a dizer: Jesus, eu disse que eu morreria pelo Senhor. E irmãos, eu fiquei imaginando, sabe o que? Pedro chorando, e enquanto ele chorava, passava na mente dele o dia que Jesus encontrou ele lá no mar, e Jesus multiplicou os peixes, e ele encontrou Jesus, e Jesus chamou ele e falou: eu vou te fazer pescador de homens.
E o dia que ele viu Jesus multiplicar os peixes e os pães, e ele lembrou, e ele chorando e lembrando de Jesus glorificado, ele pensando: meu Deus, Jesus não chamou todos, Jesus chamou apenas eu, Tiago e João. Eu era um dos 3. Eu vi Jesus glorificado, eu vi Moisés, eu vi Elias. Quem mais nesse mundo viu isso? Eu disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para mim e falou: bem-aventurado é você, porque o Espírito Santo te revelou. E eu estava tão feliz. Eu disse para ele que eu ia morrer por ele. E agora eu neguei o meu Senhor, o meu amigo, o meu mestre. Eu neguei o próprio Filho de Deus. Que esperança há para mim agora? Depois de ter vivido tudo que eu vivi com ele, depois de ter visto tudo que eu vi, eu neguei. E Pedro estava arrasado. E sabe o que Pedro se sentiu? Enquanto eu preparava essa palavra, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Pedro pensou o seguinte: sou um impostor. Irmão, só por via das dúvidas, alguém aqui, de verdade, você já se sentiu um impostor depois de ter havido falhado na fé? Não, deixa eu ver se é só eu. Tem mais alguém aqui? Não, porque alguém pode se identificar com isso. Deixa eu ver. Paulo, você já se sentiu assim? Mais alguém? Deixa eu ver. O que é isso, pastor? É quando você estava tão bem, você estava com a fé tão, sabe, você nunca imaginou que isso ia acontecer com você, e você estava lá em cima, e você estava voando, e você orava, e você servia, e você fazia, você pregava, e você não imaginava, mas de repente você cai da fé, e você se decepciona tanto consigo mesmo, que você começa a pensar assim: ó, será que era verdade tudo que eu vivi? Será que eu pregava, mas será que era verdade? Será que as minhas orações eram reais? Será que todo aquele choro que eu sentia no culto, será que era só emoção? Ou será que realmente eu era um crente de verdade? Eu era apenas um mentiroso, fingindo? Alguém aqui já se sentiu assim? Irmãos, eu já me senti assim. Eu já me senti assim, irmãos. Quando eu achei que eu era alguma coisa e a minha fé falhou miseravelmente, e eu falei: meu Deus, eu não sou nada disso que eu achava que eu era. Eu não sou nada disso que eu achava que eu era. E eu me senti um impostor. Será que tudo que eu vivi até agora foi mentira? Será que tudo que eu preguei até agora foi mentira? Eu já me senti assim algumas vezes. E eu vim aqui para dizer para alguém aqui, se você já se sentiu assim também. Mas sabe de uma coisa? Há restauração completa para você. Sabe de uma coisa? Pedro se sentiu tão impostor, tão mentiroso, que ele voltou a pescar. Em 3 anos andando com Jesus, ele não pegou nenhum peixe, porque ele falou: eu não sou mais pescador, eu sou pescador de homens. Mas agora ele falhou tão gravemente, que ele falou: era tudo mentira o que eu vivi. Então só me resta agora voltar a pescar, voltar à minha velha vida antiga e fazer o que eu fazia. E sabe o que acontece, querido? João capítulo 21, no verso 3. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, não se ouve falar de Pedro. Cadê Pedro? Pedro está lá no mar de Tiberíade. Mas há restauração completa para todas as suas falhas. Diga assim comigo: há restauração para as minhas falhas. João 21, verso 3 ao 7 diz assim: disse Simão Pedro: vou pescar. Então disse-lhes também nós vamos contigo, Pedro. Foram então, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam,
Porque não há nada que você possa apanhar longe do propósito de Deus para você. E no verso 4, sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E respondeu-lhes: não. No verso 7 diz assim: então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era o próprio escritor, o próprio João, ele disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. A Bíblia diz que quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, não nu de pelado, sem roupa, estava sem a roupa normal de encontrar com pessoas, sem a sua túnica, Ele vestiu a sua túnica e lançou-se no mar. Diga comigo: lançou no mar. E no verso 9, logo que desceram para a terra, viu ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E então disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora vocês apanharam. No verso 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes então: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão se entristeceu por Jesus ter lhe dito a terceira vez: amas-me? Disse-lhe o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Então disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E na verdade, Pedro, eu quero que você saiba do seguinte: quando você era mais novo, você cingia-te a ti mesmo e andava por onde você queria. Mas eu te digo, Pedro, que estenderás as tuas mãos quando for mais velhos, e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Fala comigo assim: segue-me. Jesus vai atrás de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai falhar, amém? Sim? Só que sempre que você falhar, Jesus irá atrás de você. Sempre que você falhar, Jesus tomará a iniciativa de ir atrás de você. E quando Jesus foi atrás de Pedro e de João e dos outros, João, o discípulo amado, diz assim: Pedro é o mestre. Sabe o que Pedro fez? Ele mergulhou. Eu quero te dizer nessa noite: sempre que você falhar, mesmo que você não o reconheça, porque você está tão decepcionado que não o reconhece, mas quando você vier para o culto e alguém fala assim: ei, Jesus está aqui, sabe o que você faz, irmão? Mergulha. Quem está entendendo aí? Você está decepcionado, você está com vergonha, você está triste, você está se sentindo decepcionado, meu irmão, mergulha na direção dele, porque ele tem restauração para você. E sabe o que acontece? Jesus prepara uma janta. Jesus era maravilhoso, irmão, porque se você me trai, eu não preparo uma janta para você. Se você diz que não me conhece, eu não sou teu pastor, eu não vou preparar uma janta para você. A última coisa que eu vou fazer é preparar uma janta para você, aleluias. Mas Jesus prepara uma janta para eles, aí deixa eles comerem, aí todo mundo comendo, aí depois Jesus reúne, olha aqui, irmão, reúne os 12, os 11, né? Um tinha, né? Já tinha ido lá pro, sei lá onde. Jesus reúne os 11. E aí Jesus fala com Pedro assim: mas antes, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui, é rápido. Quando uma mãe quer expressar amor para o seu filho, ela fala: filho, eu te. Quando um marido quer expressar amor para sua esposa, ele diz: mulher, eu te. E o marido para a esposa diz: eu te. Mas o quê? Um filho para a mãe diz: eu te. E eu também digo. Quem aqui já disse eu te amo para um irmão?
aqui da igreja? Vou dizer, por exemplo, Tiago, eu te amo. Te amo, Gui. Eu amo você, cara. Te amo, Gilson. Amor, não é? Eu te amo. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa. Só que tem uma diferença. O amor que eu sinto pelo Rafael é diferente do amor que eu sinto pela minha esposa. E o amor que eu sinto pela minha esposa é diferente do amor que eu sinto pela minha filha. Quem concorda comigo? É tudo amor, pastor, mas são amores diferentes. E a tradução da nossa Bíblia, ela traduziu correto porque o português só tem um amor. Amor é amor. O que difere? O contexto. Se eu falo, eu te amo, pai, eu te amo, Carla, você já entende o contexto. Mas os gregos, que era a linguagem que Jesus estava falando com seus discípulos, o grego, ela tem palavras diferentes para diferentes tipos de amor. Então, o original, quando Jesus falou isso, e Pedro respondeu, não foi eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi o seguinte, Jesus disse assim, Pedro, você me ágape. Sabe o que é ágape? É aquela palavra que está em João 3,16, porque Deus ágape ao mundo. Ágape é o amor sacrificial. É o amor que está disposto a abrir mão da sua vida e morrer por aquele que ele ama. Então, Jesus reúne os discípulos e fala, ei Pedro, e aí Pedro, você me ágape? Como você disse que amava mais do que a todos, Jesus disse, você me ágape mais do que eles ainda? Você está disposto a morrer por mim mais do que eles ainda, Pedro? Pedro responde, sabe o que? Senhor, eu te fileo. Essa palavra fileo, sabe o que é? É amor de amigo. Pedro responde com a cabeça baixa assim, Jesus, eu gosto do Senhor. E aí Pedro, você está disposto a morrer por mim ainda? Pedro com a cabeça baixa diz, Senhor, eu gosto do Senhor, como um amigo. Eu tenho um sentimento de amizade com o Senhor. É tudo que eu tenho. Só que Jesus diz assim, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ágapo? Aí Pedro, Senhor, eu te filho, eu gosto do Senhor. Aí pela terceira vez Jesus muda. No original Jesus fala, sabe o que? Pedro, você me filho? Ou seja, você gosta de mim como um amigo? Aí Pedro se entristece. E ele diz, agora Pedro mudou. Agora a resposta de Pedro é bem mais humilde. Ele diz assim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu disse que eu ia negar, não ia negar e neguei. Tu sabes que eu achava que eu era e não era. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te filho. Ele responde com a mesma palavra, ele não muda. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu tenho para oferecer é esse amor fraco, imperfeito. Mas Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E quer saber mais de uma coisa, Pedro? Você vai morrer velho, você vai me glorificar até na morte. E eu te digo, Pedro, para terminar, pega o teu amor fraco e imperfeito e me segue assim mesmo. Porque Pedro, eu quero que você saiba de uma coisa, sou eu que te ágape. Sou eu que tenho amor sacrificial por você, não é você por mim. Você não tem um amor perfeito, sou eu que tenho. Sou eu que me sacrifico por você. Eu dou a vida por você, não você por mim, Pedro. Sou eu que te restauro. O meu amor por você é suficiente. O teu amor nunca será igual ao meu, mas o meu é suficiente e é tudo que eu preciso. Cumpra o teu propósito e continua me seguindo. Restauração completa para as suas falhas. Você não é um impostor. Sim, o seu amor é imperfeito. Sim, o seu amor falha, a sua fé falha. Mas Jesus te encontra e diz: eu ainda te ágape, eu ainda me sacrifico por você, eu ainda te amo incondicionalmente, ainda que o seu amor tenha condições, ainda que o máximo que você possa me dar é um amor fraco, um amor pequeno, um amor de amigo.
ainda assim eu te digo: vem, me segue, cumpra o teu propósito. Porque tudo que você precisa é do meu amor por você. Eu quero terminar lendo 1 Pedro. Quem está aí diz amém. 1 Pedro 5,10. O Pedrão termina agora diferente a sua carta. Agora o Pedro termina diferente. Sabe como é que ele termina? Dizendo o seguinte: igreja, ora, o Deus de toda graça. Olha como é que mudou. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga assim: Ele mesmo. Diga para esse irmão que está do seu lado: Ele mesmo vai fazer na tua vida. Se Pedro escreve uma carta antes, ele dizia eu mesmo. Mas agora a carta de Pedro é: o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Para de bater no peito e dizer eu faço, eu nunca vou fazer, eu nunca vou abandonar, eu nunca vou pecar, eu nunca vou deixar, eu faço. Não. Começa a dizer: Ele mesmo vai me fortalecer, Ele mesmo vai me ajudar, Ele mesmo vai me restaurar em todas as minhas falhas. Quem recebe diz amém. Se coloca de pé no seu lugar. Não confie em você mesmo, confie na graça e no seu amor. Quando você falhar, não alimente a condenação e a culpa. Alimente-se da graça e do amor de Deus. Você não é um impostor. Eu quero repetir isso: você não é um impostor. Ao falhar, mergulhe na graça e corra para Jesus. Ele vai te restaurar em todas as tuas falhas. Feche os teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado.